Oi pessoal, tudo bem? Esse canal recém começou e ele já tá com upgrade. Eu consegui melhorar um pouquinho a luminosidade aqui agora para poder gravar os vídeos. Eu ganhei um ring light de presente do meu amigo Marco e eu tô utilizando agora para gravar o vídeo para vocês. E o objetivo desse vídeo é contar um pouquinho sobre como inicia a vida de uma orquídea, certo? Para poder contar isso, eu fiz duas ilustrações que eu quero usar para mostrar para vocês. Então, para quem não me conhece, eu sou o Délio. Além de orquidófilo e orquidólogo, eu sou também ilustrador. Então, eu desenvolvo normalmente ilustrações de orquídeas, além de fazer o cultivo delas. Essa aqui é uma das ilustrações que eu desenvolvi, que é o estudo do ciclo de vida da Cattleya intermédia. A Cattleya intermédia é a orquídea a qual eu trabalhei durante o meu período de graduação, mestrado e também período de doutorado. Então já se fazem aí 11 anos, mais ou menos, que eu trabalho com essa espécie de orquídea. E eu quero contar para vocês um pouquinho, então, de como eu tenho trabalhado essa questão do estudo do desenvolvimento da planta. O estudo inicial do desenvolvimento da planta, integrando, então, os estudos que eu tenho feito com as artes, né? As artes botânicas, principalmente as aquarelas. Certo? Eu criei uma personagem, essa personagem se chama Cat. Cat deriva do nome Cattleya, né? Cattleya. E eu quero mostrar pra vocês, vou apresentar então em primeira mão. Essa ilustração ela ainda não foi apresentada em nenhum outro lugar, não falei sobre ela ainda. E está aqui a ilustração, tá? Então, o que ela representa aqui? Eu fiz a representação então de um tronco. Aqui eu tenho a representação de uma Cattleya intermédia, na parte mais superior do tronco, e em perspectiva aqui eu fiz o tronco dela. Como aqui está na região um pouco mais próxima do tronco, né, mais próxima em relação a quem está olhando, eu fui fazendo engrossamento, então a aproximação da raiz, né, então aqui a raiz da orquídea, e no pezinho dela aqui tem a plântula, que é a Cat, então essa aqui é a Cat. Ela é uma cat bebê ainda, é assim que as orquídeas nascem, logo depois os primeiros processos de desenvolvimento delas. É assim que parece uma orquídea, certo? Essa aqui é a estrutura que inicialmente se forma, uma estrutura multicelular que se forma no desenvolvimento da orquídea. Ela tem esse formato de gota, normalmente. Mas aqui ela já não é mais considerada como protocórmio. Protocórmio é a primeira estrutura de desenvolvimento que se forma depois que a orquídea germina, então... Aqui ela já não é mais considerada protocórmio porque ela já tem duas folhinhas, então tem aqui as duas folhas e a primeira raiz dessa plantinha, então, certo? E ela está, então, do ladinho da raiz da planta mãe dela. Então essa aqui é a planta que produziu as sementes, essa semente caiu aqui ao pezinho da raiz e ela conseguiu germinar, certo? Então aqui é uma representação, eu quero escrever uma história, eu quero contar a história do desenvolvimento das orquídeas, começando então com a Cattleya intermédia, principalmente usando a Cat como o meu ponto-chave aí para poder contar essa história. Nada melhor do que muitas vezes a gente acabar fazendo o processo que a gente chama nas artes de humanizar uma personagem, trazer características humanas, ou seja, eu trouxe olhos, boca, para ela poder ter algum tipo de expressão e poder falar e contar a história. Então é um processo que a gente chama de humanização. A gente faz isso muitas vezes com os próprios animais, passam por processos de humanização também. Por exemplo, um grande contraste que a gente enxerga foi o próprio filme Rei Leão. Quando a gente olhava a primeira animação lá na década de 90, a gente conseguia ver os animais cantando, dançando, com expressões de sorriso, às vezes triste, chorando. E quando eles fizeram então a releitura desse filme, né, trouxeram novamente esse filme para os cinemas, que foi feito então por meios mais digitais, se perdeu um pouco, né? Trouxe um pouco mais de realidade. Então os animais eles parecem muito mais com o real e eles já não passam por todos aqueles momentos, então que dançam, cantam, tanto quanto lá na animação foi feita, certo? Então é um procedimento que a gente faz para chamar a atenção das pessoas, principalmente o público infantil, porque tem que ser uma história bem lúdica sempre pra gente conseguir atrair esse público. Mas eu vou mostrar agora pra vocês uma ilustração que não é tão lúdica, ela é um pouco mais voltada pra ilustração botânica mesmo, mais perto do real. Então eu trouxe aqui essa ilustração que eu fiz de 3 componentes principais aqui do desenvolvimento da orquídea e eu vou contar pra vocês. Então como funciona?
Isso aqui, ela representa, essa parte aqui representa a semente da orquídea, certo? As sementes da orquídeas, elas são muito pequenas. Para vocês terem uma noção, a semente da Cattleya intermédia, ela apresenta entre 500 e 800 micrômetros de tamanho. Para vocês terem noção do que é isso em nível de tamanho, assim, eu peguei aqui uma colinha para poder saber, certo? Você pegaria 1 micrômetro é 0,001 milímetro. Ou seja, tu pega 1 milímetro e divide por 1000. Quando você pega 1 milímetro e divide por 1000, você tem 1 micrômetro. Então essa sementinha aqui, ela tem de 500 a 800 micrômetros, certo? Então ela tem menos de 1 milímetro aí de comprimento. Então é bem legal de poder mostrar pra vocês isso. 500 micrômetros seria então 0,5 milímetros. É bem pequenininho mesmo. Então pra vocês terem noção de como a semente de orquídea é pequena e como essas estruturas aqui são muito pequenas da gente enxergar. Para poder fazer a visualização dessas estruturas aqui, eu usei um microscópio, né, a partir dos estudos que eu desenvolvi então no meu período de doutorado. E baseado em fotografias que eu consegui desenvolver, observações, eu fiz essa ilustração, certo? Então essa aqui é a semente da orquídea. E aqui eu tenho essa estrutura que eu falei pra vocês que se chama protocórnio, tá? O que é protocórnio? O protocórnio ele é considerado um tipo de tecido que a gente chama de um tecido parenquimatoso. O parênquima é um tipo dos tecidos vegetais, que ele é considerado como se fosse um... Eles têm várias funções, mas é como se fosse um tecido de preenchimento que não é muito diferenciado, tá? Então nesse caso aqui, o protocórnio da orquídea ele é feito por tecidos indiferenciados. Essas estruturas aqui mais alongadas, que a gente consegue ver na região inferior do protocórnio, ela é um pouco mais achatada, é o que a gente chama de rizóide, tá? Então isso aqui são rizóides. Os rizóides não são tecidos diferenciados, eles são prolongamentos então das próprias células que tem aqui no protocórnio, certo? Essas regiões um pouco mais escurecidas aqui, que eu desenhei no interior dessas células, é o que a gente chama de pelotons fúngicos. Para quem não sabe, para as orquídeas poderem germinar na natureza, elas dependem da associação da semente, né, da semente com o fungo micorrízico. O fungo micorrízico ele entra então nas células do embrião. Inicialmente, então, o embriãozinho estaria dentro da semente da orquídea. Conforme então a orquídea se desenvolve após a infecção com esse fungo, o embriãozinho cresce de tamanho, ele aumenta o tamanho, ele arrebenta essa casquinha aqui, esse tegumento, e ele se desenvolve para fora. Então aqui nós já temos uma orquídeazinha bem maior em relação a essa semente, certo? O fungo ele se desenvolve dentro das células da planta. Então aqui vocês conseguem ver esses enovelamentozinhos aqui, eles são as células do fungo, ok? Que se enrolam aqui dentro, eles formam esses novelinhos e assumem essa coloração um pouco mais escurecida, ok? Nos protocórmios a gente encontra esses enovelamentos fúngicos na base do protocórmio, tá? Então ele fica mais ou menos nessa regiãozinha aqui, onde ele estaria fixado então no substrato, por exemplo, no tronco da árvore, e quando a gente está cultivando orquídea em laboratório, no meio de cultura, certo? Nessa região mais do meio aqui do protocórmio, né, dessa estrutura, a gente começa a ver então o iniciozinho do que vai ser o sistema vascular dessa planta, e aqui o início do que vai ser as primeiras folhas, tá? Então ali onde tem é como se pegasse esse protocórmiozinho aqui, essa plantinha, e tivesse feito um corte transversal pra gente ver como é por dentro, certo? Então aquele iniciozinho lá de folhinha, aquele primórdio de folharzinho que tá começando a aparecer lá, seria essa primeira folha aqui que já se desenvolveu. Posteriormente outra folha, porque as orquídeas têm a produção de folhas alterna, né? Ela produz uma folha para um lado, depois uma folha para o outro e assim sucessivamente. Isso também é observado nas brácteas. Então, depois que o protocórmiozinho lá, a plântula se desenvolveu e os fungos estão então na base dessa estrutura aqui, que está fixada no tronco, começa a formação de raízes verdadeiras. As raízes e as folhas já são tecidos diferenciados e a partir do momento que surgem as primeiras folhas e as primeiras raízes, a gente não considera mais essa estrutura um protocórmio, ela é uma plântula, certo? A partir do momento que surgem as primeiras raízes, ocorre uma reinfecção dessa planta. Ou seja, os fungos eles passam de existir só nessa região aqui da base do protocórmio, na base dessa plântula, e eles passam a migrar então para a raiz da planta, certo? Isso aqui é um corte transversal de uma raiz de orquídea com as suas diversas estruturas. Em um outro momento eu vou retomar então os nomes dessas estruturas aqui.
Eu tenho lá no meu Instagram, que leva o mesmo nome do meu canal aqui no YouTube. Então quem quiser saber mais, tem algumas informações lá. Eu tenho separadinho, então, nessa mesma arte aqui, como se chama o nome de cada uma dessas estruturas. Mas o que cabe agora eu dizer para vocês é que essa camada de células aqui mais esverdeada, certo? Ela se chama parênquima cortical ou córtex. Então é o córtex da raiz. O fungo, então, ele não fica mais existindo somente aqui na base dessa plântula, certo? Até porque essa região aqui da plântula depois ela se degenera e ela acaba formando, então, as folhas aqui para cima. Depois, posteriormente, se formam as novas gemas, o rizoma, novas raízes. Então, a plântula ela se forma e vai se desenvolvendo para fora dessa estrutura aqui, ok? Mas tudo começa nas orquídeas com uma estrutura parecida com essa. Isso aqui, claro, como a Cattleya intermédia é uma orquídea epífita, essa representação é o mais próximo possível de como vai ser um protocórmio de orquídea epífita. As terrestres, elas mudam um pouquinho a conformação, certo? O fungo, ele passa a se desenvolver, então, dentro das células do parênquima cortical, certo? E a planta, o que ela faz? Já aqui, tanto aqui quanto aqui, as células da planta, elas digerem esses pélotons fúngicos, ou seja, eles jogam enzimas nesses pélotons aqui e eles conseguem reabsorver água e nutrientes que esses pélotons, que o processo de digestão desses pélotons vai liberar, então. Então a plântula utiliza da energia liberada a partir da digestão desses enovelamentos fúngicos para que o metabolismo da planta ocorra. Quando a orquídea germina, ela não tem quase nada de reserva energética. Então ela usa dessa energia para poder formar essa estrutura, que já começa a ser verde, mas que ainda não faz uma fotossíntese de forma muito adequada, porque os gases não conseguem ser trocados muito bem aqui, e os tecidos verdes ainda são bem escassos, certo? Então depois a gente consegue ver os enovelamentos fúngicos aqui. Então, Délio, por que as orquídeas tem uma alta probabilidade de germinar próximas das plantas mãe? Nesse caso aqui eu representei a Cat germinando aos pés, então, né? Aos pés, a raiz da planta mãe. Por quê? Porque como o fungo, ele, nas plantas adultas, muitas vezes eles são encontrados nessas células aqui do parênquima cortical das raízes, quando a sementinha cai próximo da raiz, algumas hifas que estão aqui dentro, elas conseguem sair. Essas hifas não ficam só aqui dentro, elas saem e entram. E elas conseguem, então, infectar a célula, as sementinhas, dessa orquídea que caem próximo da raiz. E ela começa o ciclo todo de novo. Ela, então, infecta, ela é infectada, ela consegue, então, obter energia fazendo a degradação dessas enzimas, desses pélotons fúngicos aqui a partir de enzimas. Consegue produzir um protocórmio e assim o ciclo de vida da orquídea se fecha, certo? Em outros momentos eu vou falar um pouquinho mais sobre as etapas do desenvolvimento das orquídeas, mas aqui já é um bom momento usando então essas ilustrações que eu já tenho aqui, para falar para vocês um pouco desses processos, certo? Comentem aqui no vídeo se vocês gostaram desse conteúdo, se vocês tiveram alguma dúvida. Mande esse conteúdo para alguém que vocês acham que pode gostar ou que vocês acham que pode ser interessante, que vai ficar curioso para saber um pouco disso. Nos outros vídeos aqui do canal eu falei um pouco de como coletar sementes de orquídea, expliquei um pouquinho também já de como funciona essa questão no meio de cultura, por que a gente manda normalmente sementes de orquídeas para serem germinadas em laboratório. E é, em grande parte, por causa desse processo. Então eu achei muito importante contar um pouco desse processo para vocês. E também aproveitar para mostrar a Cat, que é esse bebê aqui, certo? A Cat vai crescer, ela vai se desenvolver, ela vai virar uma orquídea adulta, que vai contar a história dela e também a história não só da Cattleya intermédia, mas também de outras espécies de orquídea, principalmente de hábito epifítico e principalmente orquídeas então que estejam ameaçadas de extinção, certo? Porque é muito importante a gente conseguir contar um pouco da história dessas plantas, porque a partir disso a gente consegue, tendo conhecimento, consegue atuar em prol da conservação das orquídeas e também de outras espécies de plantas ameaçadas de extinção, certo? Então, um beijo pra vocês e até mais!